Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso Introdução à Controladoria RCC 0436. O nosso tema central é Sistemas de Controle Gerencial e hoje nós vamos falar sobre Projeto e Avaliação de Sistemas de Controle. É o capítulo 6 do nosso livro-texto, Merchant van der Stede, Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Muito bom. O primeiro aspecto, quando você vai projetar um sistema de controle, é avaliar o que se pretende alcançar, quais que são os objetivos. Então, um pré-requisito é ter feito um planejamento estratégico, né? A organização ter feito um planejamento estratégico e isso culminar em objetivos e metas. Esses objetivos e metas, eles têm que ser definidos não apenas para a organização como um todo, mas eles também precisam ser desdobrados posteriormente para objetivos e metas de cada unidade de negócios, de cada departamento e até mesmo dos cargos. As pessoas precisam receber objetivos e metas porque eles serão os parâmetros de desempenho, certo? Bom, aí a partir daí tem que avaliar as alternativas de controle. Lembrando que as alternativas de controle elas são pensadas para resolver ou para atacar determinados problemas. Então, o que é provável ocorrer se refere a isso. Quais tipos de problemas de controle que provavelmente ocorrerão? Então, vai ter falta de orientação, por exemplo? Será que vai haver um problema de falta de orientação? Ou seja, as pessoas sabem o que se espera delas? Como é que foi a comunicação desses objetivos e metas para as pessoas? É esperado que ocorram problemas de motivação? Ou seja, as pessoas estão motivadas de forma apropriada? O conjunto de incentivos e de benefícios oferecidos para o bom desempenho, ele permite a gente acreditar que as pessoas estão motivadas de forma apropriada ou não? E as limitações pessoais? As pessoas foram selecionadas, têm as competências necessárias para realizar o que se espera delas, que é perseguir esses objetivos e metas aqui? Então, esses aspectos são o início de todo sistema de controle, tá? Bom, esses três problemas de controle, falta de direcionamento, problemas motivacionais e limitações pessoais, eles podem ser atacados por alguns dos controles. Alguns têm potencial para resolver os três problemas ao mesmo tempo, como por exemplo a responsabilização. Porque a responsabilização normalmente ela está associada ao estabelecimento de um planejamento, né? Ou seja, um plano de ação que costuma ser revisado. Quando você responsabiliza as pessoas, você deixa claro que elas serão cobradas pelo alcance, né, ou pela realização das ações e, portanto, supostamente os problemas de motivação vão ser muito reduzidos. E as limitações pessoais também podem ser resolvidas porque a partir do momento em que se define quais são as ações necessárias, as pessoas basta elas seguirem aqueles procedimentos. Por outro lado, por exemplo, o controle de resultados e a responsabilização e a consequente compensação pelo alcance de resultados, ela tem potencial de resolver problemas de falta de direcionamento, porque não é preciso dar direcionamento, uma vez que se estabelece o resultado e tem que dar autonomia para as pessoas. Ela também lida com problemas motivacionais, porque você dá recompensa para as pessoas alcançarem resultados. Então, isso, se for bem estabelecido o sistema de incentivos, a motivação vai ficar alinhada, né, das pessoas com a organização. E ela não trata de limitações pessoais, porque você simplesmente você estabelece
o resultado desejado, né, estabelece as recompensas e as pessoas vão atrás de realizar as ações necessárias. Se elas terão limitações ou não, a gente só vai ver isso daí quando for avaliar se esse resultado ocorreu ou não. Então a gente percebe aqui que alguns elementos de controle, por exemplo, a criação de uma forte cultura organizacional, ela resolve problemas de falta de direcionamento e problemas motivacionais, mas não resolve problemas de limitação pessoal. Problemas de limitação pessoal normalmente são resolvidos por meio de seleção, uma seleção adequada, contratação, né, de pessoas com um perfil adequado, treinamento, por exemplo, tá? Então nessa tabela aqui a gente vê os tipos de controle e os problemas que eles são indicados para tentar minimizar. O controle de pessoas normalmente é o ponto de partida. Então, por vários motivos, né? Inicialmente, porque tem pouco efeito colateral, ou seja, um bom controle de pessoas normalmente não traz consequências negativas para a organização e envolve pouco desembolso no sentido de não ser necessário grandes investimentos, o que não significa que é fácil de ser alcançado um controle de pessoas. Mas ele também é um ponto de partida porque o controle de pessoas e o controle cultural eles são a base de qualquer organização, tá? Não faz sentido pensar numa organização que usa apenas controle de resultados e controle de ações. É fundamental, né, porque a base das organizações é a cooperação. A cooperação e o trabalho em equipe são os elementos-chave para o sucesso organizacional. E, consequentemente, você ter pessoas que se identificam, que têm uma sensação de pertencimento com a organização, é um aspecto, pelo menos tem um nível mínimo necessário para que as pessoas tenham de identificação e sintam, adquiram bem-estar, obtenham bem-estar em contribuir para a organização. Então, o controle de pessoas normalmente é o ponto de partida. Ele é muito eficiente em organizações de pequeno porte, porque as principais decisões acabam ficando na mão do proprietário e as organizações de pequeno porte são caracterizadas por uma grande proximidade das pessoas. Normalmente as funções não são muito bem divididas, então é necessário um alto nível de comprometimento e de cooperação, principalmente cooperação, porque você não tem uma definição muito precisa de cargos e responsabilidades. Então a gente precisa contar efetivamente com as pessoas. Então, estabelecendo esse foco no controle de pessoas e no controle cultural, a partir daí pode ser feita uma análise das outras necessidades de controle. Então, quais tipos de controle de ação e controle de resultados em organizações pequenas é muito difícil, né? Porque a autonomia não é muito grande nessas organizações. Há uma tendência de centralizar as decisões mais importantes na mão do proprietário. De um modo geral, uma cultura bem estabelecida, uma cultura eficiente, ela faz com que as pessoas deixem de priorizar o curto prazo e de pensar, né, em comportamentos antiéticos, desculpa, porque as pessoas se identificam com a organização. Elas obtêm parte do seu bem-estar com o sucesso da organização. O problema é que uma pesquisa revelou que 15% dos executivos apenas considera que a cultura da sua organização é adequada. Ou seja, é um aspecto fundamental, mas não se sabe exatamente quais são os procedimentos sistematizados para você construir uma cultura eficiente numa organização. Bom, o controle de ações é a segunda consideração que deve ser feita. Ele tem algumas vantagens, né?
Primeiramente, ele é uma forma direta de controle, porque você define o que as pessoas podem fazer, ou desculpa, o que elas devem fazer e o que elas não devem fazer. Então, é uma forma bastante direta de controle. É muito útil quando as decisões não podem ser refeitas. Ou seja, quando você vai realizar um procedimento que o resultado dele não vai poder ser refeito, não vai poder ser consertado caso dê errado. Então, seguir procedimentos nessas condições é fundamental. Tá? Um controle de ações adequado faz com que você não precise monitorar resultados. Por quê? Porque aquelas ações que foram estabelecidas no controle, elas são as ações que vão levar ao resultado. Então, se você tem um controle de ações, você assegurou que as pessoas agiram conforme o estabelecido, então o resultado vai ser uma consequência natural da efetividade desse controle. Como ele tende a se fundamentar em documentos, manuais, procedimentos, porque as regras elas são formalizadas, né? Então ele contribui também para uma memória, a criação, né, de uma memória e de um conhecimento organizacional. Ou seja, a empresa, com o passar do tempo, ela pode avaliar as alternativas que ela já tentou, o que deu certo e aprender com essas suas ações. Então as políticas, procedimentos, né, elas tendem a ser escritos e formalizados. O controle de ações aumenta a previsibilidade dos comportamentos, se ele for bem executado, né? Acho que é meio óbvio isso. E reduz o custo de coordenação. Você não precisa ficar dando orientação para as pessoas, uma vez que as políticas, os procedimentos, os manuais operacionais, eles já dizem para as pessoas o que elas devem fazer. Então não precisa de alguém ficar coordenando. E são fundamentais quando se pretende estabelecer uma padronização e um estabelecimento de rotinas de trabalho, como é o caso que eu já comentei, né, em sala, de empresas que competem por qualidade consistente e por baixo custo. Porém, o controle de ações ele é viável apenas em cargos e funções na qual essa padronização é viável também, ou seja, tem cargos que se adequam bem ao controle de ações porque a gente espera que as pessoas realizem ações de forma padronizada ou até mesmo repetitiva. Já cargos gerenciais, não. A gente não consegue definir tudo que as pessoas têm que fazer num cargo de gestão, liderança, supervisão. Uma ênfase muito forte no controle de ações também faz com que as pessoas foquem nas ações que elas conseguem fazer facilmente, que elas conseguem demonstrar que elas fizeram. Não necessariamente são as ações que são mais importantes para o sucesso da organização. Ou seja, pode acontecer, quando se estabelece um controle de ações, as pessoas avaliarem quais ações vão ser mais fáceis de monitorar e de fato responsabilizar as pessoas. E tem algumas ações que são mais difíceis de você responsabilizar e as pessoas vão focar naquelas que são mais fáceis, tá? Porque elas vão poder justificar, olha, eu fiz o que me disseram, né? Não necessariamente isso vai conduzir ao resultado. Então essa é a chamada inversão meios-fins. O controle de ações excessivo ele tira flexibilidade, ele tira a criatividade, porque as pessoas têm que seguir procedimento. Então, se ele for um controle muito firme e muito detalhado, as pessoas não vão ter nenhum tipo de liberdade para agir fora dos limites do que foi estabelecido. Então, inovação e criatividade podem ser bastante prejudicadas, tá? Pode induzir um desleixo, um desrespeito, um desprezo pelas regras. Um controle muito firme, um controle excessivo, vai gerar atitudes negativas e as pessoas podem até tomar iniciativas de desrespeitar essas regras simplesmente porque as pessoas não gostam das regras.
Então, sempre é possível encontrar atalhos para contornar essas regras, né? É mais ou menos aquele processo que eu comentei no capítulo 5 de aprender a jogar com o sistema. As pessoas aprendem a encontrar atalhos para contornar as regras também. Outra desvantagem é que as revisões pré-ação são extremamente custosas. Revisões pré-ação basicamente é você elaborar um planejamento e submeter o seu planejamento a um superior, ao seu superior. Só que aí você toma tempo do superior, né? Ele, ao invés de trabalhar, de coordenar e de gerenciar, ele vai ter que pegar o seu plano de ação e avaliar e te dar feedback. É importante, pode ser benéfico, mas custa para a organização. O controle de resultados, que seria então uma terceira etapa do processo de projetos do sistema de controle gerencial, ele também tem pontos fortes e pontos fracos. Né? Um ponto forte é que ele pode ser aplicado quando a gente não sabe o que é necessário fazer, a gente sabe o resultado que queremos que a organização alcance, mas não sabemos o que deve ser feito para aquele resultado ocorrer. Bom, aí a gente contrata pessoas com conhecimento específico e remunera elas com base nesse resultado e deixa as pessoas com liberdade, com autonomia para perseguir esse resultado, porque elas têm as competências necessárias para isso. Né? Então essa é uma vantagem do controle de resultados. A maior parte a grande parte dos cargos gerenciais, dos cargos importantes, né, mais importantes no topo da hierarquia de uma organização, eles se enquadram nessa situação. Não tem como um CEO ficar dizendo para cada um dos funcionários abaixo dele o que precisa ser feito. Então, o controle de resultados ele é uma abordagem interessante para você dar autonomia ou para você liberar tempo dos gestores. Né? Tempo que eu digo no sentido de ter que dar ordens, ter que coordenar as pessoas. Então, ou seja, o controle de resultados ele favorece a iniciativa. Se as pessoas tiverem competência, então elas tendo autonomia, elas vão colocar essa sua competência em prática e isso supostamente vai gerar resultados para a organização. Então, permite influenciar os comportamentos, porque a gente estabelece o resultado, então essa é e você estabelece recompensas, né? Lembrando daquelas etapas do controle de resultados, você estabelece objetivos, ou a medida de desempenho, né? Ou seja, o sistema de mensuração e a recompensa. Então, isso influencia os comportamentos das pessoas. Você oferecer recompensas para alcançar determinados resultados influencia o comportamento. Mas ao mesmo tempo dá autonomia, porque você não diz para as pessoas como elas devem perseguir esses resultados. Então ele pode ser interessante justamente para esses cargos em que as pessoas têm competência e ao mesmo tempo valorizam a autonomia. Encorajam o aprendizado, porque as pessoas vão sempre querer melhorar, e se você, a partir do momento que as pessoas alcançam essas metas, esses resultados, para o ano seguinte você estabelece um resultado um pouco mais difícil, um pouco mais ambicioso, então essa abordagem ela encoraja a melhoria contínua, desde que as metas sejam continuamente ajustadas também, né? É relativamente menos custoso porque o custo dele vai vir do próprio resultado gerado, não vai ter necessariamente um desembolso antes, como seria a implantação de um controle de ações, que requer equipamentos, sistemas de informação, pessoas para monitorar e assim por diante. E normalmente as empresas elas já coletam medidas de desempenho, seja para elaboração de demonstrações contábeis, prestação de contas para acionistas, credores e etc. Então, você já usar essas medidas de desempenho para incentivar as pessoas, né, é uma medida que também é interessante. Mas, obviamente, como todas as formas de controle, o controle de resultado também tem pontos negativos. Então, tem uma propensão à incongruência, ou seja, você estabelecer medidas que não necessariamente levam ao objetivo organizacional, medidas individuais, né? E um desalinhamento de interesses. Então, as pessoas podem aprender a bater as metas sem que a empresa se beneficie disso.
Isso ocorre porque normalmente é muito difícil você estabelecer com precisão o que vai ser o resultado desejado e o resultado mensurado. Então, o que a empresa quer e o que ela vai mensurar para avaliar se ela alcançou esse seu objetivo? Então, normalmente há uma dificuldade em selecionar uma medida de desempenho que traduza o objetivo desejado. Tá? Então, esse problema de mensuração, que é a conexão entre a medida e o resultado, ele é um grande desafio do controle de resultados. Normalmente, o resultado de uma empresa é impactado por vários outros fatores que fogem ao controle do gestor ou do funcionário que está sujeito ao controle de resultados. Isso impõe risco para esse funcionário. E como as pessoas são avessas ao risco, elas vão ter que ser compensadas por esse risco maior na sua remuneração. Então, as pessoas elas tendem a adotar comportamentos que reduzem a exposição ao risco, e isso pode ser ruim para a organização, porque o funcionário, ele, ao buscar esses resultados, ele pode correr menos risco do que a organização gostaria que ele corresse. Porque existe a relação risco e retorno, então quando a empresa ela quer buscar resultados mais ambiciosos, ela vai correr mais risco. E o acionista muitas vezes está disposto a correr esse risco, e o gestor não. Então é necessário haver uma boa elaboração das medidas de desempenho e das medidas e da compensação para fazer com que as pessoas ajustem o nível de risco com o que a organização gostaria. Bom, nesse sentido, as metas de desempenho elas precisam ser desafiadoras, porém alcançáveis, porque assim elas promovem uma motivação. Então, olha como que eu estava comentando anteriormente, né, da dificuldade de você selecionar medidas de desempenho adequadas e que façam com que a organização, ou que aumente a probabilidade da organização alcançar seus objetivos, né? Então você tem que selecionar metas de desempenho que sirvam como motivação para as pessoas. Então elas têm que ser um pouco desafiadoras. Porém, elas também precisam ser realistas para fim de estimação de recursos. Então, quando você pede para a sua equipe de vendas, por exemplo, um orçamento para o ano que vem, né? Olha, quanto que é a expectativa de vendas? Porque a partir dessa expectativa eu vou definir necessidades de matéria-prima, de mão de obra, de utilização de equipamentos, de horas extras e toda a necessidade de recursos que a empresa vai precisar para o ano seguinte. Então, se a medida for muito maior, né, se a estimativa for maior do que o que realmente é esperado, você vai ter um uso excessivo de recursos, um consumo excessivo de recursos e reduz a eficiência da organização. Então, por um lado, a gente quer medidas desafiadoras. Por outro lado, queremos também medidas realistas, né? Metas de desempenho realistas. E o problema é o seguinte, a gente não pode usar várias. Se a gente usa várias medidas de desempenho, ou seja, um conjunto desafiador, um conjunto realista ou conservador, isso daí causa confusão, porque as pessoas elas vão perder o senso de prioridade. Então, se eu tiver 5 resultados diferentes para alcançar, qual que eu vou perseguir? Aí, normalmente as pessoas vão perseguir aqueles que são mais fáceis de mensurar ou que são mais fáceis de influenciar e vão deixar de lado os outros. Então, o ideal é não usar muitas medidas de desempenho, tá bom? Bom, essa é a primeira parte do nosso vídeo. No próximo, a gente vai discutir sobre a escolha ou a seleção do grau de firmeza do sistema de controle. Tá bom? Obrigado e até lá.